A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação litúrgica e, como estamos no mês de setembro, uma orientação sobre a leitura orante da Bíblia. É mais um artigo 62 no nosso texto Liturgia e Mutirão, o volume 2. No coração da revelação bíblica não está uma verdade abstrata, mas um Deus que fala, que se comunica, chama ao diálogo. Os ídolos têm boca, mas não falam, diz o Salmo 115. Deus fala de um modo e depois do outro e não prestamos atenção. Vai dizer Jó, capítulo 33, versículo 14. Cada um de nós é interlocutor de Deus. Ele fala ao coração. Nós somos capazes de escuta, de acolhida e de resposta. Deus se torna nosso confidente. A leitura orante da Bíblia visa desenvolver esta relação amorosa de escuta à vontade de Deus revelada no texto sagrado da Bíblia. O documento de Aparecida vem com a motivação nos repropor este método tão antigo e sempre novo, chamado Lécio Divina, leitura orante da Bíblia. Também no documento de preparação. 4 passos vão nos ajudar a fazer o caminho da leitura orante da Bíblia. Primeiro, a leitura. E quando a gente faz a leitura, vem a pergunta: o que diz o texto? Se nós estamos contando a parábola do samaritano, a pergunta vai dizer o que diz o texto. Então, o homem se aproxima de Jesus, por exemplo, e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Por que me chama de bom? Só Deus é bom. E é ali que ele vai desenvolver o texto e depois vai colocar: o homem caiu nas mãos dos assaltantes e tudo mais, para chegar à colocação de que o meu próximo deve ser aquele de quem eu me aproximo. Mas contar o texto da mesma forma que eu li é a resposta da pergunta fundamental. Se eu não souber nem o que o texto diz, não tem condição de eu fazer uma interpretação do texto. Muitas vezes nós pecamos muito por causa disso, porque a gente já lê o texto com a preocupação da interpretação. E aí fica difícil. Então, a pergunta principal e importante, porque ela vai dar condição para você trabalhar as outras perguntas, ou desenvolver o que você quer à luz do que propõe a palavra. Então, a primeira pergunta é: o que diz o texto? O que você acabou de ler? Então, o que foi que você leu? Agora, fecha a Bíblia, o que foi que você leu? Eu li o texto que diz isso, isso, isso e isso. Preciso começar respeitando o texto, sem forçar o que ele me diga ou o que eu quero que ele diga. Lê com calma, atenção, sublinhando as palavras-chave, as ações, os verbos, os sujeitos. É bom observar os personagens, quem aparece no texto, com quem Jesus vai estar, onde que Jesus vai estar. Isso nos torna familiar àquele texto. Qual é a palavra que sai da boca de Jesus? E aquele que está com Jesus vai dizer o quê? Então, esse é o nosso primeiro compromisso. O que diz o texto? Segundo passo é a meditação. O que o texto diz para mim ou para nós? Agora sim. Olha, esse texto está propondo a gente amar o próximo. Que eu devo cuidar do meu próximo. E isso significa o amor verdadeiro, amar com toda a alma, com todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo.
é aqui que se busca aproximar a palavra de Deus com a vida. Então, primeiro o que diz o texto. Agora, o que o texto diz para mim. Porque, com certeza, o texto não foi escrito para mim. O texto foi escrito para uma comunidade, para um grupo de pessoas. E iluminou, da mesma forma que iluminou aquela realidade, agora eu vou perguntar, e a mim, e a nós, ao nosso grupo, à nossa comunidade, o que esse texto quer dizer para nós também. O terceiro passo é a oração. O que esse texto, esta palavra, me faz dizer a Deus? Ô Senhor, ajuda-nos. Nós temos tantas situações de desamor, ainda continua a violência no nosso meio. Dar-nos a graça de amar verdadeiramente com toda a alma, com todo o coração e fazer do próximo o centro, onde o nosso amor, como cuidado, como zelo, ali verdadeiramente acontece. A oração é a prece que eu vou elevar a Deus de acordo com aquilo que o meu coração meditou. Depois da oração vem a contemplação, que na verdade a contemplação é o meu compromisso. Qual vai ser o meu compromisso frente a esse texto? Eu vou vivenciar o exercício de amor ao próximo. De que forma? Dependendo do texto que eu li, da reflexão que foi feita, da prece que eu fiz, esse texto vai exigir algo de mim. Muitas vezes nós somos tentados a achar que o texto é sempre algo que Deus tem que fazer para nós. Não, Deus já fez e faz constantemente. Eu devo ler o texto com essa atenção. Agora, o texto que eu li, a meditação que eu fiz, a oração que eu elevei a Deus, mas agora eu vou fechar a Bíblia. Então, qual vai ser o meu compromisso? Então, esses são os 4 passos da leitura orante. Muito simples e que, bem trabalhados, nos ajuda a fazer leituras edificantes. Quanta gente, ao longo de mais de 50 anos, tem feito a leitura orante da Bíblia. E você deve ler na sua casa desta forma. Ler o texto, eu sempre oriento seguir a liturgia diária. Por exemplo, a liturgia do próximo domingo. Pois então, você já pega o texto, qual vai ser a liturgia, a leitura do próximo domingo, e ali você vai fazer a leitura orante dela, para que você não seja pego de surpresa ou não fique apenas dependendo da reflexão que alguém vai fazer no domingo. Então, eu pego o texto, seleciono ali o texto, posso até ler a introdução que está na Bíblia, posso ler, sei lá, algum manual que ajuda a ter uma compreensão, mas os 4 passos eu vou fazer normal. A primeira pergunta, o que diz o texto? A segunda pergunta, o que o texto diz para nós? A terceira pergunta, o que o texto me faz dizer a Deus? E a quarta pergunta, qual é o meu compromisso ou o nosso compromisso frente a esse texto? Façamos a experiência e vamos ver o quanto será maravilhoso andar segundo esta leitura orante da Bíblia. É um método simples, maravilhoso e que nos enriquece muito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é